porque esse assunto acabou movimentando o nosso programa durante um bom período, há mais ou menos uns 6, 7 anos, na administração ainda do Edinho Silva. E agora vem aí a manchete que interessados ainda tentam barrar, tentam reverter a venda de hotéis. O Tribunal de Justiça anula a compra para fazer uma análise mais completa. A decisão tomada em janeiro, só no final de semana foi publicado no Diário Oficial, e o prefeito Marcelo Bieri aguarda para verificar o teor da decisão e depois, logicamente, se posicionar. Vamos à notícia porque eu tenho aqui um breve comentário a respeito do assunto e nos parece que é profundamente danoso esse tipo de ação para a cidade. Tá certo? Quando nós temos coisas muito mais importantes para ver, para rever, simplesmente pessoas ficam reacendendo uma situação que nos parece totalmente vencida, e Araraquara hoje vive realmente uma outra fase da sua história. Depois de tantos e tantos anos de paradeira, de uma cidade onde nossos filhos iam embora porque não tinha emprego, simplesmente hoje nós temos pelo menos uma boa perspectiva na vida, de um crescimento realmente que coloca a cidade entre a cidade destaca no estado de São Paulo. Vamos então à história, hein? O Tribunal de Justiça de São Paulo analisa a ação que propõe anulação da venda dos hotéis Eldorado e também do Municipal. A venda dos hotéis para a empresa Vivenda aconteceu durante a gestão Edinho Silva em 2005. Os hotéis foram vendidos por R$ 4 milhões. A venda foi aprovada pela Assembleia dos Sócios da Morada e Prefeitura. No entanto, em janeiro, o Tribunal de Justiça decidiu rever a venda e a decisão deverá ser comunicada esta semana. A advogada Florisa Figueiredo, que propôs a anulação, alegou que um dos sócios não foi convocado para a Assembleia. A compradora dos hotéis não se manifestou e a Prefeitura de Araraquara está aguardando a comunicação oficial sobre a decisão para se manifestar. O deputado Edinho Silva deverá também se manifestar assim que receber as alegações da Justiça. Ainda cabe recurso. Agora, o próprio Edinho já teria, se manifestado no final de semana dizendo que não foi suspensa a venda. Na verdade, parece que um dos acionistas, que tinha 0,0, não sei o que tem das ações, simplesmente disse que não foi convocado para participar dessa convenção ou dessa assembleia que optou pela venda dos hotéis aqui em Araraquara. Agora, eu fico muito à vontade, para focar esse assunto, porque naquela época ainda, é claro que os hotéis foram vendidos numa época em que a economia brasileira era uma economia bem diferente daquela que estamos vivendo hoje, tá certo? Não, nós estamos numa situação aí de saída, de uma paradeira completa do país, tá certo? Não? E com aquele dinheiro foi possível evitar aí a falência da ferroviária, foi possível a aquisição daquela área exatamente que hoje pertence à Prefeitura Municipal, que é a Arena da Fonte Luminosa, tá certo? Então, foi possível algumas ações que simplesmente não seriam possíveis se não houvesse aí a possibilidade de venda dos hotéis, que aliás só davam prejuízo para Araraquara, benefício a algumas pessoas e muitos prejuízos a uma cidade, a todo cidadão araraquarense. Você entende, não? E eu me lembro muito bem naquela época, Nancy Luiz, eu não sei se a Nancy estava no programa, mas o Luiz eu tenho certeza que não estava, tá certo não? Que quando foi feito de tal, não apareceu nenhum comprador, ou os compradores que apareceram, ninguém queria dar aí o preço que estava avaliado, que seria de R$ 8 milhões, tá certo? Os dois hotéis. Aí eu estava, nessa época, estava nas minhas férias e eu estava no litoral, tá certo? E eu estava num hotel e de repente eu encostei o carro, tá certo? Com placa de Araraquara, e na portaria do hotel estava um cidadão, um senhor de cor, muito bem vestido, de terno e tal, e ele disse: olha, cheguei da sua cidade agora. Eu falei: você foi fazer o que lá, né? Ele falou: não, meu patrão foi lá, do Mendes, do grupo de hotel Mendes, portentoso, um grupo de Santos, tá certo? Disse assim: eu fui na sua cidade e vi aquele hotel para comprar. Eu falei: e aí, saiu alguma coisa? Meu patrão comentou no carro que se der de graça ele não quer. Quer dizer, imagine você o estado da coisa que era. Você percebe? Porque você pagar R$ 4 milhões naquela época, você compraria com 4 milhões um terreno e construiria um hotel novo num local muito mais atraente. Sobraria dinheiro. Sobraria dinheiro. Você percebe? Então, essa história de que, olha, o prédio valer é uma questão. Agora eu quero ver quem dá. Então você pode avaliar a sua casa em tantos milhões, seu carro. Então, agora, eu quero ver você encontrar compradores para isso e se livrar daquele pepino que a Araraquara tinha em mãos.
Então, nota 10 essas pessoas, né, que ficam recorrendo, e a justiça, ela simplesmente, distante dos fatos, né, ela vai dando liminar em cima de liminar e tomando, vamos dizer, tempo de uma prefeitura que tem tantas coisas importantes a serem resolvidas. Sem dúvida, né? Eu realmente não acompanhei, né, de perto esse embate à época, evidentemente acompanhava pelo noticiário, enfim, né? Mas a princípio, acho que parte basicamente da ideia de que o município não tem que administrar um hotel. O que a cidade ganha quando a prefeitura se obriga a administrar um hotel? Isso, né, acho que remonta coisa do século passado, aliás, do início do século passado, onde, né, a administração pública tinha menos atribuições, então podia se dar ao luxo de ter um hotel, sei lá pra quê, né? Mas enfim, acho que, né, poucas cidades no país, se é que existe alguma, ainda administram um hotel. Acho que o hotel funciona, pelo contrário, muito melhor hoje do que funcionava, né, naquela época. Inclusive, você percebe até as próprias instalações do espaço do hoje Hotel Municipal com o Grupo Vivenda. Então, o município não pode ter como, né, suas atribuições um penduricalho como esse, que é administrar um hotel. Para quê? O que a cidade ganha realmente com isso? Agora, a cidade era tão pouco atraente, né? Vamos dizer, economicamente falando, empresarialmente falando, que o prefeito, na época, Rômulo Lupso, construiu um hotel para poder dar condições para as pessoas que chegavam aqui se hospedar, porque não tinha nenhum empresário interessado em investir na cidade, porque sabia que não ia ter uma retorno. outra época, uma outra mentalidade. Hoje em dia, o município, né, a questão burocrática da administração pública não conseguiria nunca competir com o mercado, competir com a empresa privada, por questão, né, da agilidade que a empresa tem em responder às demandas do mercado, e o município, né, com a sua administração lenta, burocrática e refém das leis, e assim tem que ser realmente, não consegue competitividade nesse setor. É inegável isso, né?